Vamos orando. Meus irmãos, vamos colocar em pé nesse instante. Direcione as vossas mãos em direção aqui ao altar. Vamos orar. Eterno Deus, nós agradecemos a Ti pela vidinha do presbítero Cavalieri, que tem sido instrumento nas suas mãos e que nessa noite está trazendo a Tua mensagem, a Tua palavra. Que essa palavra possa falar com cada um de nós e fazer morada. Não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que vier do Senhor. Então eu peço a Ti, meu Pai, usa a vida do Teu Filho. Precisamos ser saciados. Abençoe a vidinha de cada ouvinte nessa casa de oração, daqueles que estão nos ouvindo através do site da igreja, do canal do YouTube, aqueles que hão de ouvir essa mensagem também. Senhor, faça a Tua obra. É Tu que convida, Espírito Santo, a cada um para ouvir. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Importante também lá no YouTube, irmãos, é quando você se cadastrar, todo vídeo que você assistir, você dá o like, que é aquele joinha. Isso faz com que o vídeo ele vai ser mais posicionado, vai alcançar uma posição melhor no YouTube. E também fazer comentários, isso ajuda muito, tá bom? Então entra lá no YouTube, digita Avivamento em Cristo, aí vai aparecer o logo da igreja, você entra, tem que ter uma conta no YouTube, se cadastra no YouTube, dá o joinha. Glória. Amém? Lembra dos joinha. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Glória a Deus. Maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu ministrei um pouco dessa mensagem lá no Encontro com Deus. E hoje nós vamos explanar ela melhor aqui, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, 25 e 26. Acharam? Maravilha. Quem tiver sem Bíblia, pega aí ao lado aí, carona no irmão do lado. Se não, aqui no fundo no telão vai estar escritos os versos. Acompanhem na sua tradução. E eu vou ler aqui na minha. Que diz assim: o título é: o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mais uma vez eu vou ler. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui o texto
O irmão Eduardo Elzinho aí, que benção. Deus abençoe. O título, ou melhor, o tema dessa mensagem é o propósito da vida versus ser bem-sucedido. Propósito da vida versus ser bem-sucedido. Aparentemente, parece ser a mesma coisa, mas não é. São totalmente diferentes um do outro, tá? Então, ao término da mensagem, você vai ver que a palavra de Deus, ela tem toda a razão. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre... Deus abençoe, irmão. Sobre a questão da pessoa ser bem-sucedida e a questão da pessoa cumprir com o propósito da vida a qual Deus estabeleceu sobre a vida dela. Amém? Então nós vamos ver que aqui o texto é bem claro e já inicia Jesus dando já uma introdução, né, forte aí para nós. Por quê? Ele diz que aquele que quer ser o seu discípulo, ou seja, quem de nós fala que Jesus é o Senhor da vida e segue a Jesus, se torna um discípulo. Então aquele que é discípulo, que segue o mestre, ou seja, Jesus, então ele deve negar a si mesmo, negar as suas vontades e tomar a sua cruz, né? Porque quem achar a sua vida vai perder, né? Não tem como a gente se salvar. E quem perder a sua vida, ou seja, quem renunciar às suas vontades em favor de Cristo, vai achar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Então nós temos aqui alguns exemplos que eu vou citar aos irmãos, que na verdade são de livros, palestras, tópicos, de pessoas que são consideradas, e às vezes que se consideram pessoas bem-sucedidas, e que elas levam essa mensagem para outras pessoas que querem também alcançar sucesso na vida, não é? E nós vamos ver que são coisas totalmente diferentes, tá bom, irmãos? Então, quando você pega um livro, né, de uma pessoa bem-sucedida, nesse livro ela traz vários ensinamentos. Isso não quer dizer, e eu quero deixar bem claro aqui, que fique gravado isso, que não é proveitoso. Isso é bem proveitoso. Lógico que todo conhecimento que vai agregar valor à sua carreira, à sua vida profissional, à sua vida pessoal, isso é bem proveitoso. Mas nós vamos ter hoje a clareza de que são coisas distintas na nossa vida. E se nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, que seguimos a Jesus, nós precisamos então tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, né? Isso é muito difícil, mas não é impossível. Amém? Quantos aqui estão tomando a sua cruz e seguindo a Jesus? Aleluia. Vamos ver se até o final você vai falar aleluia ou então ai e ui, né? Ai e ui. Pode ser que existe alguns ais e uis aí, mas não se preocupa, porque é o noivo corrigindo a sua noiva em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, esses livros eles trazem conceitos. E o que são esses conceitos? São conceitos de regras, disciplinas, de metas que, se a pessoa seguir, ela vai alcançar os seus objetivos. A pessoa bem-sucedida, ela tem então um alvo. Qual é o seu alvo? É ele ser bem-sucedida, a pessoa ser bem-sucedida. É um alvo egocêntrico, que vai falar apenas do seu ego, do seu sucesso exclusivo, não é? Então esses livros, eles trazem o quê? Valorize os seus sonhos, estabeleça metas, acredite em você mesmo, você pode vencer, as coisas grandes foram para você, você é o melhor, você é aquilo, você é aquele outro, tudo de bom é para você. São livros de autoajuda, são regras, são metas,
São disciplinas que, na verdade, isso até nos ajudam sim, irmão, a gente alcançar objetivos na nossa vida. Mas tudo isso não significa que a pessoa está dentro do propósito da sua vida. Um exemplo disso. Eu tenho um exemplo na minha família. Minha sobrinha, ela, há um tempo atrás, ela passou na faculdade de Direito. De Direito não, de Veterinária. E ela fez 1 ano de faculdade de veterinária. Quando ela chegou no primeiro ano de faculdade, ela viu que aquilo que ela estava fazendo, e ela estava alcançando êxito, não era o propósito da vida dela. Então o que ela fez? Ela trocou de curso. Então ela saiu da veterinária e ela foi fazer direito. Coisas totalmente distintas e diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela também alcançou êxito na faculdade de Direito e está para se formar. Passou na OAB já, enfim. Ela fazendo veterinária, ela estava sendo bem sucedida. Ela estava alcançando êxito, porque ela tinha disciplina, ela alcançava suas metas, ela estava alcançando o seu objetivo. Mas isso não era o propósito da sua vida. Então você tem que saber diferenciar que talvez você sendo bem sucedido naquilo que você aparentemente é bom, não está ligado ao propósito da sua vida. A palavra de Deus é bem clara que aquele que quer ganhar a sua vida deve perder ela primeiro. Isto significa para nós, se eu quero ganhar a minha vida com Cristo, eu devo renunciá-la totalmente, implicando em todas as minhas vontades. Porque quando eu renuncio às minhas vontades, automaticamente, as vontades de Deus, elas vão fazer parte da minha vida. E elas são boas, perfeitas e agradáveis. E às vezes é difícil da pessoa entender isso. Por quê? Porque ela tem um sonho, a pessoa ela tem um projeto de vida. E não é errado a gente ter projeto de vida. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza alcançará. Então toda pessoa que é disciplinada, toda pessoa que ela cria regras para que possa alcançar um certo objetivo, ela vai alcançar. Por que ela vai alcançar? Porque ela vai planejar estratégias para poder alcançar. Quando a gente vê as empresas, as grandes marcas, o que elas fazem? Elas têm um coração. O coração das grandes empresas são o planejamento. Uma empresa que não tem o planejamento, ela não chega em lugar algum. Ela fica que nem o povo de Israel, dando 40 voltas no deserto, 40 anos no deserto dando volta, e não chega a lugar algum. Então toda empresa ela tem que passar pelo planejamento. E esse planejamento muitas vezes ele é revisado em algum momento do ano. Por quê? Porque eles não estão alcançando as suas metas, os seus objetivos. Então esse planejamento ele é o quê? Refeito. E eu quero que hoje você refaça o planejamento da sua vida, não baseado nas suas vontades, mas baseado em uma renúncia mediante a palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que se nós fizermos isso, o êxito será maior ainda na sua vida em nome de Jesus. A vitória que você almeja será muito maior ainda. Os seus sonhos, que perto dos sonhos de Deus são muito pequenos, serão muito maiores ainda. Sabe por quê? Porque você vai renunciar à sua vontade. E as renúncias, elas trazem em nós dores. Renunciar a algo que eu quero traz em mim dor. Aonde? Na minha alma. Porque a minha alma, ela quer satisfazer. O ser humano, ele busca uma satisfação. E os livros de autoajuda, eles ensinam o quê? Uma satisfação pessoal. Por que que a pessoa quer atingir aquele objetivo? Puramente satisfação pessoal. Pessoal do quê? Do seu trabalho, do seu dinheiro. Uma certa conforto para a sua família. Tudo isso é lícito, não é? Não estou falando de coisas que são erradas. Mas isto não significa, mais uma vez eu repito, e até o final da mensagem eu quero repetir pelo menos 17 vezes para ficar gravado na sua mente. A Bia Ciência diz que tem que
ouvi 17 vezes uma coisa para gravar. Então, no mínimo 17, se Deus me ajudar, 34, tá bom? Maravilha. Então, isso não significa que a pessoa está cumprindo com o propósito da sua vida. Porque eu conheço várias pessoas que começam um projeto e elas se empenham o máximo a esse projeto. Se empenham, se dedicam. É isso que eu quero. Eu descobri o que vai me fazer feliz. Não é? Eu quero vender agora cachorro-quente lá no Pacaembu. Então é isso que eu vou fazer. Então qual que é o projeto? Eu vou lá, vou montar um carrinho, um truck, né? Que hoje mudou tudo, é tudo mais chique hoje. Ou então eu quero ser um médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu descobri o que eu quero fazer. Eu não quero mais ser vendedor, agora eu quero ser administrador. Eu não quero mais ser administrador, agora eu quero ser comprador. Eu não quero ser mais ajudante, agora eu quero ser chefe. Não, eu não quero ser chefe não, agora eu vou ser um diretor da empresa. E é isso que eu vou me dar bem, é isso que vai me fazer feliz. Não é isso que vai te fazer feliz e não é isso que vai ser o propósito da sua vida. O propósito da sua vida hoje é: renuncie à sua vontade, tome a tua cruz e segue a Jesus. Se a gente analisar, os ensinamentos do mundo são totalmente contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Mais uma vez eu falo, isso não significa que planejamento é errado, tá bom? Então esquece esse conceito do que eu estou falando que está errado. Não é isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com a clareza na sua mente e ter o entendimento que viver os propósitos de Deus não estão aliados ao seu sucesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu sucesso, ele é seu. Ele é exclusivo. Ele não é... Deus talvez não colocou isso na sua vida, mas você pode alcançar esse sucesso. Mas não significa que Deus está aprovando isso como propósito de vida para você. E muitas pessoas iniciam um projeto. Irmão, quantas vezes eu fui para academia? Não, agora eu vou para academia. É ali na academia que eu vou emagrecer. Só que se eu não parar de comer, eu não vou emagrecer. Então eu não vou alcançar o sucesso, né? No meu planejamento. Eu não vou alcançar. Então são coisas diferentes. Eu almejo uma coisa, eu tenho um objetivo, eu traço um plano para isso. Só que eu não estou cumprindo com o propósito. Qual é o propósito? Parar de comer. Não é treinar só. Treinar faz parte. Mas se eu não parar de comer, eu não vou alcançar. E não vou ser feliz nesse propósito. Amém? Então esses livros, eles trazem isso. É exclusivo. Pode pegar qualquer livro de autoajuda. Exclusivamente. Principalmente de autores que não confessam e não professam a fé cristã genuína. Então o intuito deles é ensinar a pessoa a ser bem-sucedida. Então ela cria ali uma série de regras para a pessoa alcançar os seus objetivos. E grande parte das pessoas que seguem à risca essas regras alcançam os seus objetivos. Amém? Mas não estão dentro do plano dos propósitos de Deus. Maravilha, então vamos para a palavra de Deus, lá no Salmo de número 73. Vamos lá, volta aí a sua Bíblia um pouquinho, lá no Antigo Testamento, Salmo de número 73. Acharam? Salmo 7,3, no versículo 3. O salmista diz assim: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E o que nós aprendemos com apenas esse texto, esse versículo? Que às vezes as pessoas, elas traçam planos na sua vida, criam metas na sua vida, simplesmente pelo fato de alcançar uma certa prosperidade.
sem se importar com os propósitos da sua vida. Aqui o salmista, ele está falando, olha, eu tive inveja das pessoas que prosperam, dos ímpios que prosperam, né? Está falando das pessoas que não professam a fé cristã. Está falando daquelas pessoas que hoje moram em lugares caríssimos, que hoje têm uma vida de luxo, de conforto, que viajam para qualquer lugar do mundo, que ficam quantos dias quiserem viajando e, enfim, comem do que querem, investem o que querem. Então o salmista aqui ele está falando, olha, eu tive inveja deles, porque eles prosperavam e eu não. Então às vezes as pessoas elas criam dentro de si um desejo em satisfazer as suas vontades, em alcançar o sucesso devidamente por causa de uma prosperidade financeira. Isso está totalmente errado, porque a pessoa ela vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo, até mesmo negando os propósitos da sua vida. Eu mesmo, esses dias não, eu sempre ensino os meus filhos, né, que eles devem fazer uma faculdade, estudar e tal, para que eles alcancem o sucesso deles e eles venham a ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, mas eu estou errado falando isso. Estou errado porque eu tenho que olhar para eles e falar assim, ó, você tem que querer viver os planos de Deus para a sua vida, e não os meus planos. Então só quem sabe o que você vai ser, o que você vai fazer é Deus, não sou eu. A minha função é eu te orientar. Agora é você que vai seguir o caminho a qual Deus quer que você trilhe ele. Então aqui o salmista está falando assim, olha, eu tive inveja. E aí às vezes o povo de Deus olha para o ímpio, aquela pessoa perversa, aquela pessoa ruim, que às vezes adquiriu um carro, uma casa, um dinheiro ilicitamente, ou licitamente trabalhando de sol a sol, igual qualquer um de nós, e às vezes o povo de Deus inveja essa pessoa. Não, irmão, em nome de Jesus, que Deus abençoe ele. Mas você tem que saber o lugar, o seu lugar. Se você ainda não tem aquilo, glória a Deus. Talvez se você tivesse um carro hoje, uma BMW, uma casa em Campos do Jordão, você estaria desviado lá, tomando uísque, cheirando cocaína, com prostituição. Irmão, um pastor chegou na igreja de BMW. Eu conheço um monte de pastor que tem carro importado, carro zero, Cherokee, um monte. Eles ganham um salário mínimo da igreja, mas eles têm empresas, eles trabalham. Que nem eu e você, de sol a sol. E aí o pastor chegou na igreja, uma BMW nova, que valia mais ou menos 350 mil reais. Aí tinha um jovenzinho lá na porta. Pastor, tá bem, hein, meu pastor? Maravilha, hein? Tá ganhando bem e tal. Aí o pastor desceu do carro e falou assim, jovem, se você tivesse um carro desse igual o meu, onde você estaria agora? Estaria lá na praia, né, pastor? Dando um rolê, dando uma volta. Então, é por isso que Deus não te dá um igual desse. Existem diferenças em ser bem-sucedido e atingir os propósitos da sua vida, irmão. É isso que você tem que entender. Que talvez os propósitos da sua vida hoje está só alicerçado em renúncias. Você renuncia hoje para ganhar amanhã. E o povo de Deus tem que estar ciente disso. Ciente. Uma das coisas interessantes que os livros de autoajuda fazem, né? Esses dias minha esposa até fez também. Não é errado fazer isso. Ela entra na internet. E muita gente faz aqui, irmão. Para de mentir e ser hipócrita, vai. Você vai entender o que eu estou falando. Entra na internet, aí digita lá, apartamento de 4 dormitórios, varanda gourmet, garagem para 3 carros, depósito, né? Pista de Cooper, playground,
sala de cinema, enfim, tudo que é de melhor. Aí vai aparecer várias imagens lá no Google. Aí imprime um monte. Vamos imprimir, vamos imprimir. Aí cola na casa inteira lá. Pá, de vez pintar, vamos aplicar isso daqui, é design. Puf, aplica tudo. Aí entra lá, pega o carro, né? Não quer um carro mais ou menos. Quer logo aquele lá que custa 300 mil reais. Pá. Né? Quer aquele lá que é só executivo que ganha 100 mil para cima. Então vai lá e pega e imprime. Viagem. Não quer ir para Búzios, não. Quer ir direto lá para Cancún, para Indonésia, né? Quer ir Nova York. Aí pega, irmão, um monte de imagem, imprime tudo. Joia. Aí entra lá, imprime um monte de joias, né? Sapato, então, não tem nem folha na terra para poder imprimir todo o sapato que essa mulherada quer. Cinto, roupa. Cabelo. O cabelo é um negócio tremendo. Aí ela entra lá no cabelo e não quer, irmão Davi, não quer ver das mulheres do Brasil, quer ver só de top internacional. Só de artista. Aí chega lá no cabeleireiro, eu tenho até dó das cabeleireiras. Olha, eu quero desse jeito. Eu falo, Jesus, dá um som aí da beleza pra cabeleireira. Porque pega uns cabelos, irmão, que é só o sangue. A cabeleireira sai até com cãibra na mão de tanto escovar, irmão. Mas é uma realidade, ela quer o mais top, né? Eu quero da Drew Barrymore, né? Naomi Campbell, Gisele Bündchen, eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. Aí imprime um monte de folha. Pá. Enfim, e aí dentro desse contexto, a pessoa ela começa a mentalizar, né? Aí já vira um negócio meio que tribulado. Ela quer fazer com que a força da mente, né? Aí vira um negócio de espírita, já não é mais crente, é espírita, aí fica mentalizando. Quer que a força da mente, não, eu vou olhando e vou lá. Não ora, só quer ficar olhando. Ora pelo menos, né, irmão, por esse propósito, para ver se Deus abre o céu na sua vida e aí te abençoa, e você abençoa a igreja e abençoa outros irmãos. Aí fica só olhando. Entendeu? Então ele coloca, ele ou ela, esses objetivos. Então, quer alcançar a todo custo. E qualquer coisa que puder ajudar ela acreditar mais nisso, ela vai fazer. E isso não é errado, tá bom? Não é errado. Você pode se imprimir lá 10, 500 folhas, profetizar em cima disso, e falar, e orar, e chorar, e clamar, não é errado, porque aquele que pede, recebe. É certo fazer isso. É bom, é profético. Você cria na sua vida objetivos. Mas não significa que Deus vai lhe dar. Não significa que este é o objetivo e o propósito de Deus para a sua vida. E o que acontece é que as pessoas elas começam a quê? Se frustrar. Se frustrou porque ainda não alcançou os seus objetivos. Sabe por que você se frustrou? Porque você não renunciou a eles ainda. O dia que você renunciar a eles e desapegar deles, Deus vai te dar. Deus te dá, irmão. Renuncia tudo isso. Aí a pessoa vê a vida desse jeito. Brincos, joias, carros, até iate imprime, irmão. Não, é esse iate aqui. Não, de 40 pés eu não quero. Eu quero igual do Neymar, de 70 pés, 80, 120 pés. Não, um motor eu não quero não, que é muito fraco. Eu quero 2 logo, que é para ter potência. E a pessoa, então, ela fica vivendo uma fantasia, irmão, para alcançar e ser bem-sucedido. Isso não é ser bem-sucedido. Uma pessoa fica, ela vira um desespero, simplesmente para satisfazer os seus sonhos, que não são errados. Mas quando eu falo que eu sou cristão, que eu
professo uma fé, que eu acredito no manual da vida, então eu renuncio todas as minhas vontades. E o que você está disposto hoje a fazer por Jesus? O que você tem preparado para a eternidade? Agora é o ai e ui. Que até agora nós falamos de coisas boas, né? Coisas que satisfazem a nossa carne. E são coisas boas mesmo. Ninguém é hipócrita aqui a não falar, irmão. Quem quer viajar, todo mundo quer. Eu mesmo tenho no Instagram lá uns lugares na Indonésia, em outros lugares que são praias maravilhosas, irmão. Que eu quero ir um dia, se Deus me deixar eu ir. Mas isso não está enraizado no meu coração. Se eu for e se eu não for, eu sou feliz do mesmo jeito. Se eu for ou se eu não for, eu vou glorificar Deus do mesmo jeito. Se eu tiver e se eu não tiver, eu vou glorificar Deus do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Então isso não vai me... O que vai fazer é agregar uma viagem, uma satisfação a mais. Mas para mim isso, na escala de prioridades, está lá embaixo. Na minha escala de prioridade, isso, irmão, não tem muita importância. Então é isso que você tem que aprender. Renunciar à sua vontade, para que Deus opere na sua vida aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Qualquer pessoa quer aquilo que é bom, não quer? Aquilo que é perfeito, quer? E aquilo que é agradável, que vai te fazer plenamente feliz. Pleno, ser uma pessoa plena. Então essa sua plenitude não está ligada ao seu sucesso. Esse seu sucesso, ele pode ser uma consequência. Mas você tem que estabelecer prioridades na sua vida. A sua prioridade são os propósitos da sua vida e não o seu sucesso. Amém? Abre aí a sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias está um pouco para frente, pode correr um pouquinho para frente. Jeremias 12. Jeremias 12. Jeremias 12, 1 apenas, verso 1. Glória a Deus. Acharam? Eu vou ler aqui na minha tradução. A queixa de Jeremias, né? Quem conhece um pouquinho da Bíblia Sagrada sabe que Jeremias ele reclamava demais, chorava demais, murmurava demais. E era um profeta de Deus, e não deixou de ser profeta de Deus. E aí ele chega e questiona Deus sobre a questão da prosperidade. Diz assim, Jeremias 12, 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Ou seja, o profeta, primeiro ele começa a alisar, quer alisar Deus. Né? Ele quer entrar na presença de Deus, ai papaizinho querido. Aí depois ele quer dar uma de entendido. Por que o Senhor prospera o caminho dos perversos? Ou seja, porque o meu caminho não é próspero, mas o do perverso é. Porque o caminho do justo não é próspero, mas do perverso é. Então ele entra, ele quer brigar com Deus e discutir com Deus sobre a questão da prosperidade do perverso. Então, às vezes, o povo de Deus quer entrar nesse pleito com Deus. Quer falar para Deus, Deus, mas aquele lá tem, por que eu não tenho? Porque não é a hora ainda de você ter o que você quer. Porque não é a hora, e talvez Deus nem vai te dar isso, que isso vai te estragar. Você já viu bênção virar maldição na vida dos outros? Eu já vi, irmão. Mas a bênção verdadeira de Deus
não vira maldição. A bênção de Deus acrescenta riqueza na nossa alma. Então, esse primeiro ponto é o ponto de ser bem-sucedido. Que as pessoas às vezes são bem-sucedidas e o povo de Deus, que também tem todo o direito de ser bem-sucedido, muitas pessoas são bem-sucedidas, não está aliado e não está ligado a você viver os propósitos da sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos falar sobre o propósito da vida, né? O propósito daquilo que Deus quer que você viva. Se a palavra hoje fala sobre que renunciar à minha vontade, foi o que nós lemos lá em Mateus 16, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então muitas pessoas hoje buscam a satisfação da sua alma em tudo e perdem a sua alma. O que Jesus está dizendo? Olha, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Qual imagem? Porque é interessante esse negócio de imprimir imagem de sonhos, né? O que você quer, porque você vai transformar isso em um projeto de vida. Ah, eu quero um marido assim. Aí vai lá no Photoshop, coloca os olhos de uma cor, a boca de um jeito, o corpo de outro, né? Quer um mutante, um Frankenstein, não quer um marido, quer um mutante, um robô. Não, eu quero uma mulher assim, é assim, cabelo é assim, a boca assim e tal, e o quadril assim, a perna assim e tal, quer uma boneca, né? Mas isso é interessante, é interessante. Agora, a pergunta é, o que você tem de imagem na sua mente, eu falando a palavra eternidade? Que imagem você mentaliza agora sobre a palavra eternidade? Porque você tem preparado coisas para viver na terra, sim ou não? Todos esses propósitos que nós falamos na primeira parte da mensagem estão ligados a situações e coisas terrenas, coisas que você mentaliza, que você coloca de projeto na sua vida, que é para você viver aonde? Porque no céu ninguém vai levar cupom do Groupon. Porque no céu ninguém vai levar o boleto pago do IPVA. Porque no céu ninguém vai levar aquela roupa nova. Porque no céu ninguém vai levar, enfim, as coisas da terra. E o que você tem na sua mente agora, que reflete a sua eternidade? O que você tem na sua mente? Qual é a imagem que você mentaliza? Um céu azul? É muito pouco. Alegria? É muito pouco. Paz? É muito pouco. Então você tem que estar preparado para a eternidade. Então vamos imaginar que você já foi bem sucedido, já passou, enfim, esquece esse assunto agora. Agora nós vamos falar sobre propósitos de vida. E propósitos de vida influencia em todo tipo de renúncia que você imagina. Renúncias no seu trabalho, renúncias financeiras, renúncias sentimentais, renúncias pessoais, renúncias familiares. Renúncia, 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 renúncia. Renúncia, 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 renúncia. Eu sou um discípulo, então eu devo renunciar, papai, à minha carne. Esmiuçar a minha carne na presença de Deus. Para que quando eu faço isso, eu perdendo a minha carne, ou seja, a minha vontade, eu ganho para com Deus a minha vida. E o mais doido disso, é doido, é coisa doida. É só quem tem coragem para viver isso daí, vai viver. É só quem é espiritual, quem é carnal não quer isso. Agora o espiritual quer, porque quando você renuncia suas vontades,
e fala: Deus, de agora em diante eu renuncio todos os meus sonhos. Tem coragem? Tem coragem, crente? Senhor, de agora em diante eu renuncio toda a minha carne. Tem coragem? Tem coragem? E se Deus falar assim: ó, você está namorando essa figura aí, mas eu não quero que você namore ela. Não é esse o gato que você vai casar ou a gata. Tem coragem? Tem coragem de deixar uma paixão pelo Senhor Jesus? Tem coragem de sair da onde que você está? Porque Deus falou para Abraão: eu tenho promessa de propósito na sua vida, mas sai do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu vou te levar a um lugar aonde você terá uma descendência que será maior que todo grão de areia e será maior do que todas as estrelas do céu. Tem coragem? Porque para ser discípulo tem que ter essa coragem. Porque Deus não vai dar o seu poder a um calça curta, a um frouxo. Deus vai dar o seu poder a gente de coragem, que fala: eis-me aqui, pode me enviar, pode estabelecer os seus propósitos na minha vida, Pai. Deus quer gente assim, irmão. Só que é o mais doido, que é tão doido a palavra de Deus, que quando eu olho para a palavra de Deus, tudo aquilo que eu renuncio, eu vou ganhar 100 vezes mais. Aquilo que o meu olho ainda não viu, aquilo que não subiu ao meu coração, e aquilo ainda que eu não ouvi, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Então tem que ter coragem de ser crente. Por isso que não é qualquer um que é cristão, não, irmão. Tem que ter coragem. Porque Deus fala isso, Deus prova o seu coração. Às vezes você vai orar e Deus fala: Deus, eu quero comprar isso, eu estou precisando disso. Deus fala: não. Não. Tem que ter coragem para renunciar, irmão. Tem que ter coragem para viver os propósitos da vida. Mas às vezes você não está disponível ou disposto a renunciar às suas vontades. Eu entendo. E Deus também entende, porque Deus é um gentleman, é um cavalheiro. E Deus, ele não vai trabalhar na sua vida forçadamente. Porque você tem hoje, e desde quando você nasceu, o livre-arbítrio. E você faz o que você quer. Mas quando eu olho para esse texto, que eu e você vamos abrir agora, lá no livro de Romanos, eu vejo que há um poder de Deus para os propósitos da nossa vida. Eu vejo que há uma excelência de Deus na nossa vida. Eu vejo que existe algo maior do que você pode planejar. Eu vejo que Deus tem preparado algo bem melhor daquilo que nós, com pouco conhecimento da vida, podemos almejar de propósitos, de objetivos, de ser bem-sucedido. Olha aí o que a tua Bíblia e a minha Bíblia diz. Romanos 12, que diz assim no verso 2, isso é muito poderoso, irmão, isso é poderoso demais. E não vos conformeis com este século. Ou seja, renuncie a sua carne, renuncie a sua vontade, tome a sua cruz. Sabe o que é tomar a cruz, irmão? Às vezes é pagar o preço, é ser afligido, é às vezes passar tristeza, é às vezes você fazer uma coisa que você não quer fazer, mas você vai na direção do Espírito Santo para poder fazer. Toma a sua cruz, né? Tem gente que pensa que cruz é o esposo, é o marido, é a esposa, é o filho. Essa cruz é até que a morte o separe. Essa cruz aí é pesada, irmão. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha isso daqui agora. Para que experimenteis, não é teoria. O texto não fala de teoria, fala de prática. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu renuncio à minha vontade,
buscando a renovação da minha mente, não se conformando com os conselhos deste mundo, eu passo então a experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não é qualquer pessoa que faz isso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de chegar numa oração sincera diante de Deus e falar: Deus, eu entrego a minha vida, o meu caminhar a Ti. Senhor, agora eu renuncio todos os planos que eu fiz, Pai, para que os Seus planos sejam estabelecidos na minha vida. Porque não vive mais eu. Olha o velho homem aí, querendo ressuscitar dentro de você. Se não vive mais eu, a palavra de Deus diz, mas Cristo vive em mim. E eu certamente tenho a mente de Cristo em mim. Isto significa que eu não quero viver os meus planos. Eu não quero. Senhor, eu renuncio os meus planos. A partir de mim, Pai, eu renuncio todos eles, para que os Teus planos sejam feitos em minha vida. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele pode estar em todo lugar. E Ele conhece todos os pensamentos no mais profundo da sua alma. E eu tenho certeza que se você hoje está com esse mesmo pensamento de renunciar toda a sua vontade, pode ter certeza que Ele está enviando anjos para trabalhar ao seu favor. Porque Deus é pai, e pai ama o filho. E você hoje, na condição de filho, é ajudado pelo seu papai, pelo Abba, o paizinho querido. Então hoje, irmão, é o dia de você renunciar. Senhor, eu renuncio os projetos da minha vida. Se não for da sua vontade, eu não quero que estabeleça isso na minha vida. Vai doer na sua alma, mas você tem que ter coragem de fazer isso. Amém? Mais um texto, vamos lá no texto, que é o texto que tem razão. Abra lá em Salmos. Salmos. Salmo 127. Esse é conhecido aí do pessoal. Quer alcançar o êxito total? Põe Deus na frente. Coloca Deus na frente, irmão. Você não vai se arrepender. Coloca Deus na frente que você não vai se arrepender. Salmo 127. E o título que está aqui nessa tradução minha, que é a tradução revista e atualizada, diz assim o título: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, quem é o Senhor da sua vida? É Jesus? Quem é o Senhor da sua vida? Levanta a mão aqui. Então renuncia hoje a sua vontade, toma a sua cruz e segue Ele hoje, em nome de Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Quem quer ser amado de Deus aqui, irmão? Os amados de Deus recebem enquanto estão dormindo. Isso não significa que você não vai trabalhar. Você vai falar assim: não, agora eu vou dormir o dia inteiro, pelo menos umas 18 horas por dia, para Deus me abençoar. Não é isso que o texto está dizendo, irmão. O texto está dizendo que não adianta a gente trabalhar que nem louco, desesperado, que não é isso que vai fazer a bênção de Deus chamar na nossa vida. Porque aqui o texto está dizendo: aos seus eleitos, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo essa noite, Deus vai enviar anjo no seu trabalho, Deus vai enviar anjo em qualquer lugar que for necessário, para que você seja agraciado e abençoado por Ele, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra profética na sua vida, para a glória de Deus, irmão.
Ele vai dar na sua vida enquanto você estiver lá descansando, dormindo. Senhor, eu estou dormindo, mas os teus anjos não dormem. Então vai trabalhando, Pai. Vai, coloca esses anjos para trabalhar, em nome de Jesus. Amém? Verso 3: herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem, esse texto deixa para lá, que está falando do filho, e não é filho que nós vamos falar agora. Nós estamos falando de você exclusivamente essa noite. Só você para com Deus. Então aqui nós temos esta outra revelação. Que se Deus não te abençoar, que se Deus não trabalhar ao seu favor, é em vão você ficar trabalhando desesperado. Isso não significa que você não possa alcançar as metas e o sucesso, mas que você vai viver uma vida de dores. E hoje até a gente estava conversando com o Diácono Décio, que tem alguns executivos na empresa dele, que ganha 30, 40 mil reais por mês, mas não tem vida. 4 horas da manhã eles têm que pegar o avião, ir para um não sei lugar, ir para outro lugar. E se não for, é despedido, demitido. Então até que ponto vale a pena, irmão? Até que ponto vale a pena isso? Reflete hoje. Hoje é noite de você refletir. Até que ponto vale a pena todo o seu sacrifício de você ser bem-sucedido? Até que ponto vale a pena? Porque o dia de amanhã nós não sabemos. Nós fazemos um monte de plano, mas um mosquitinho da dengue pode matar. Um resfriado pode matar também. Se Deus não te dá a vida, ó, beleléu, vai todos os planos pro saco. Essa é a realidade. Então vamos lá. Continuando sobre os propósitos da vida. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Propósito da vida. Por exemplo, um carro. Qual é o propósito do carro? Locomoção. Não é? A pessoa tem um carro e ela vai se locomover. Agora, interessante é, irmão Heleno, um carro, qualquer carro, quem não é mecânico, não tem condição nenhuma de mexer no carro. Tem. Por quê? Não conhece a mecânica do carro. Quem criou o carro tem condição de mexer no carro? Hã? Tem, lógico, é o inventor, como não? Tem sim. Tem pleno conhecimento sobre a sua invenção. Você, na sua profissão, você não tem pleno conhecimento sobre ela? Sim ou não? Você não sabe direcionar tudo que é para ser feito na área a qual você trabalha? Sim ou não? Sim, exatamente, senão você vai ser mandado embora. Aí vai falar que é culpa do diabo. Não, é culpa sua que não foi interessado em buscar conhecimento. Então, uma invenção, ela necessita de duas coisas. Eu vou chegar, tá, irmãos? No propósito da vida dentro disso. Espera aí, vai falar. Irmão, tá falando de carro, de não sei o que. Calma, que nós vamos chegar no propósito da vida. Não estou fugindo do texto. Uma invenção. Primeiro, ela foi criada. Sim ou não? Lógico, é uma invenção. E ela tem o quê? Um criador, um inventor. Sim ou não? Lógico. E esse criador ou esse inventor, ele escreve um manual. Esse manual, ele é distribuído para que então as pessoas que vão adquirir esse produto, quer seja um carro ou um celular, ele tem então um pleno conhecimento do seu produto. Então todo produto hoje, ele é vendido, a não ser os Xing Night, né? Lá
Shimanai, é vendido, a maioria sem manual, né? Lá no Paraguai. Eu lembro que o povo ia lá para o Paraguai, trazia um monte de coisa, e aí vinha nos textos que ninguém entendia, parecia língua estranha, não dava para você entender o manual, era na prática para poder ter pleno conhecimento do produto. Então é o seguinte, uma invenção, um produto, ele tem, para conhecer ele, ou você tem que ter uma intimidade com o inventor do produto, ou você tem que ter na mão um manual. Sim ou não? E aí você vai descobrir para qual propósito esse produto foi criado. Não é? Você não vai pegar um ralador de cenoura e vai colocar no pé para sair andando. Você for idiota. Não, você vai ralar cenoura, vai ralar batata. Não é? Você não vai pegar um chinelo e colocar na cabeça. É meu chapéu. Não, é um chinelo para você andar. Então, cada produto, ele tem um propósito. Aí onde que eu vou chegar? E todo produto depende do criador, que é o seu inventor, e depende do manual, para que eu e você, quando adquirir esse produto de qualidade, nós vamos ter ali o conhecimento para qual propósito o produto serve. Sim ou não? Agora vamos imaginar que Deus é o inventor e o criador. E você então, aquela coisinha linda, bonita, cheirosa, perfumada, lindinha de Jesus, é o produto, é a criação. Quem vai conhecer mais de você? Você ou o seu inventor? Hã? Hã? Pode falar sem medo de errar. 1, 2, 3 e... O inventor, o criador. O seu criador, ele tem pleno conhecimento de você. Ele sabe para qual propósito você foi criado. Mas tem pessoas que não têm intimidade com o inventor e o criador. E elas precisam do quê? Do Qual é o manual do... A Bíblia Sagrada. Os propósitos da sua vida não estão ligados no seu sucesso, crente. Os propósitos da sua vida estão dentro desse manual. E independente se você for ou não bem-sucedido, não está aliado à tua salvação, à tua intimidade com o seu Criador. Os propósitos da sua vida estão neste livro, que é considerado o livro. E um pastor chamado Gesiel Gomes diz que os restos do livro do mundo são como opúsculos dentro, em cima de uma prateleira. Nada, são nada perante a isso aqui. Este livro vai falar quem é você, o que você deve fazer, para onde você vai, como você deve tratar a sua esposa, seu filho, seu chefe, como vai tratar até a polícia, que dentro ensina, irmão. Como que você vai tratar seu pastor, como você vai tratar o irmão que está do lado, como você vai tratar uma criança, um ímpio, um pecador. Aqui é o propósito da sua vida, o manual da sua vida está aqui. Renuncia tudo que você sabe hoje, renuncia tudo que você quer hoje, para que você viva a plenitude da vida de Deus na terra, e você tenha uma imagem clara da sua salvação. Porque tem muito crente que não tem imagem clara da salvação. Sabe por quê? Porque a única imagem dele hoje é cabelo, é carro, é joia, é viagem, é isso, é aquilo. Mas quando fala da eternidade, fica assim, ó. Eternidade, eternidade. Eu já ouvi falar desse tópico aí, irmão. O crente foi criado para viver uma eternidade com o seu inventor, irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo isso daqui vai passar. Uma hora ou outra vai acabar. Ou porque o seu número lá vai ser chamado 75. Cavaliere. É hoje, Cavaliere, que você vai contar comigo no ar. Aleluia. Eu tenho que estar preparado para esse encontro com o Senhor. Eu tenho que ter na minha mente a clareza da eternidade.
Por quê? Porque hoje eu sou um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus não vive mais conforme a sua vontade. Por quê? Eu renunciei à minha vontade. Hoje eu sou livre, é um paradoxo. Eu sou livre do mundo para viver escravo do amor de Cristo. Então eu sou liberto do mundo. O mundo não me influencia mais. Eu sou livre. Então eu sou livre hoje para amar, para perdoar, para ser perdoado. Eu sou livre hoje para louvar a Deus. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo que eu sou livre, eu sou preso no amor em Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Então eu renuncio às minhas vontades para viver os propósitos de Deus na minha vida. E aquilo que você não viu, aquilo que não subiu ao seu coração e aquilo que você não ouviu ainda, eu profetizo sobre a sua vida. Se você tiver coragem de renunciar à sua vontade em nome de Jesus, tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem. Deus, eu renuncio a minha vida para que o Senhor viva em mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então você tem que ter na sua mente clara a imagem da eternidade. Porque eu quero te dizer, se você vive apenas com a imagem das coisas da terra, eu tenho pena de você, dó. Porque ainda você não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Então a sua mente ela tem que ter a clareza da eternidade. Você foi criado para viver uma eternidade. Todo homem foi criado para ser eterno. Todos nós somos seres eternos. Entenderam? Todos nós somos seres eternos. Mas alguns aqui não, aqui todos, em nome de Jesus, vão viver com Deus, e uma grande quantidade de pessoas não vão viver com Deus. São seres eternos, mas estão destinados não, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas as atitudes dela é que vai fazer com que isso aconteça. Então tenha coragem hoje, irmão, irmã, de se lançar na presença de Deus e renunciar à sua vontade. Porque você renunciando à sua vontade e você se deleitando na presença do Senhor, como diz o Salmo 37, Deus pode dar aquilo que está no seu coração e ainda coisas maiores. Basta você renunciar elas hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estamos aqui na terra e a notícia para você aqui é um teste. Nós somos tipo cobaia, essa é a realidade, tá? Nós estamos passando aqui por um teste para ver se nós seremos então aprovados por Deus para que possamos ter uma eternidade com Ele nos céus. Então eu profetizo que você passe nesse teste em nome de Jesus. Que a prova deste teste ela não te impeça de ser reprovado. Que Deus abençoe, que você seja aprovado por Ele. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que nessa noite nós devemos renunciar à nossa vontade, Senhor. Renunciar à nossa vida, Pai. Para que nós possamos então ser um discípulo de Jesus. Que nós devemos, Pai, tomar a nossa cruz. E cruz, Senhor, produz, Senhor, coisas às vezes que não é boa. Cruz, Senhor, lembra sofrimento, dores, meu Pai. Porque muitas vezes a nossa alma geme. Às vezes as pessoas querem desistir, Pai, porque estão gemendo de dores, meu Pai. Às vezes estão passando situações difíceis, meu Pai. Em várias áreas da vida. E elas estão gemendo, estão com dores, ó Pai, e muitas vezes querem desistir. Mas o Senhor nessa noite fala, tome a tua cruz e siga-me. Isso está ligado aos propósitos que o Senhor tem para nós, meu Pai.
Que nós possamos nessa noite, Pai, renovar a aliança contigo, renunciando, Senhor, a nossa vontade, a nossa carne, tendo, Senhor, um encontro genuíno contigo, meu Pai, estabelecendo, Senhor, os objetivos da nossa vida, não como objetivos terrenos, mas como objetivos eternos, ó Pai, que está muito além de uma vida de 70, 80 anos nessa terra, Pai. Porque a vida é como um vapor de fumaça, que a qualquer momento se esvai, qualquer momento a pessoa pode ser chamada, meu Pai, qualquer momento a pessoa falece, meu Pai, ou por isso, ou por aquilo. Mas isso não importa, Senhor. O que importa, Pai, é a vida eterna, Senhor. É aquilo que nós vemos além da vida terrena, além das coisas físicas, Pai. Porque o Senhor criou o homem, meu Pai, para ser eterno, um ser eterno. E uma hora, Senhor, virá o arrebatamento da igreja ou seremos chamados. Que nós estejamos, Senhor, preparados hoje, Pai, para a eternidade contigo, Senhor. Não deixa, Pai, que nenhum que está aqui dentro, não deixa, Pai, que nenhum dos nossos familiares e parentes se perca, Pai. Mas que o Senhor alcance a cada um daqueles que hoje se perderam, Pai. Pessoas que ainda não confessaram que Cristo é o Senhor. Pessoas que estão com a mente cauterizada pelo pecado, meu Pai, porque o pecado cega o ser humano, o pecado afasta o ser humano da Tua presença, Pai. Mas eu quero orar nessa noite por cada vida que está aqui presente. Aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, com vontade, Senhor, de sair da Tua presença, que estão querendo se desviar dos Teus caminhos, ó Pai. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre essas pessoas que estão sendo afligidas, que estão sendo humilhadas, caluniadas, pisoteadas, e que já não aguentam mais, Senhor, ganhar tanto sobre elas o refrigério do Senhor, que venha sobre elas um bálsamo de Gileade, Pai, e que o Senhor fortaleça o coração de cada uma delas, Pai, para que no dia do arrebatamento, ou o dia qual o Senhor chamar, todos nós estejamos preparados para a eternidade. Que o Senhor estabeleça sobre cada um que aqui está os propósitos da vida a qual nós fomos vocacionados, pois cada um de nós temos uma vocação e um propósito a cumprir aqui nesta terra. Não deixe que nós fiquemos, ó Pai, perdendo tempo com coisas, Senhor, que não vão edificar as nossas vidas, mas que nós tenhamos, Senhor, a coragem, Pai, de orar, de renunciar à nossa vontade, de renunciar os nossos sonhos, de renunciar o nosso eu, de renunciar o nosso ego, de renunciar, meu Pai, tudo aquilo que se opõe aos teus sonhos e à tua vontade em nossa vida. Este é o Evangelho, Pai. Não podemos e não posso falar algo que não está ligado à tua verdade, porque ela faz que nós sejamos libertos de nós mesmos, do mundo e do reino das trevas. Que assim o Senhor possa convencer a cada um aqui, porque de mim mesmo eu não tenho esse poder, mas o teu Espírito tem o poder de convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Eu entrego cada um aqui representado por sua família diante do teu altar. Que bênçãos repouse sobre cada um, mas não aquela bênção, Senhor Deus, de penar todos os dias, Senhor, mas a bênção que não acrescenta dor, Pai, aquela qual o Senhor envia para os teus servos. E assim nós te agradecemos e pedimos a Ti, Espírito Santo, nos dá essa coragem, nos dá, Senhor, essa vontade e esse desejo, Senhor, de não sermos pessoas frouxas, mas sermos corajosos diante do Senhor. Assim como Davi foi corajoso diante do gigante, assim como Elias foi corajoso diante dos profetas de Baal, assim como Jesus foi corajoso diante dos hipócritas e fariseus que o queriam matá-lo, assim como muitos homens e mulheres, Senhor, que estão marcados na história do Evangelho, que estão marcados na história da igreja, tomaram posições de guerreiros na vida, Pai, para viver os propósitos que o Senhor tem. Assim sejamos nós também, posicionados, Senhor. Não vamos sair da posição a qual o Senhor nos colocou. Vamos até o fim, meu Pai, para cumprir a carreira a qual nos está proposta, em nome de Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe,
e que Deus possa te direcionar nos propósitos da sua vida, para que você não perca mais tempo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.